Estamos aqui de volta com Gestão de Cidadania. Hoje nós vamos discutir o esporte como formação, promoção de cidadania. Teremos nos nossos convidados aqui atletas que vão mostrar o seu ponto de vista e alguns pedaços da sua história pessoal, seu sucesso, e vamos discutir a nossa política de esporte nacional, estadual e municipal, que precisamos incrementar na nossa sociedade os hábitos de se praticar atividade física e esportes de uma maneira saudável e, acima de tudo, com formação, disciplina, ordem, consciência e capacidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Vida, gestor de cidadania. O nosso primeiro convidado, Diogo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou o Diogo, sou ex-atleta de natação profissional. Cheguei a ser campeão goiano, finalista de brasileiro. E hoje nós estamos com um instituto, que é a Associação Comunidade Batista, que a gente faz um trabalho social voltado também para o esporte. Maravilha. E aí, Jefferson? Tudo bem, senhor Nelson? Obrigado pelo convite, satisfação de poder participar aqui e tentar contribuir um pouquinho da nossa história. Eu sou profissional de educação física, sou treinador de alto rendimento, sou atleta em algumas modalidades, fui no fisiculturismo, agora atualmente no jiu-jitsu master, mas estamos aí buscando a nossa história e tentando contribuir com a sociedade da melhor forma possível. Obrigado pelo convite. Legal. E olha, nós estamos aqui, vamos colocar para você que está nos assistindo. A cidadania tem direitos e deveres. Os nossos direitos estão sendo exigidos a cada hora e a cada momento, mas os deveres estão cada vez mais difíceis de serem executados. As gerações mudaram, os hábitos mudaram, a sociedade também adquiriu novas maneiras de existir. Então, nesse momento, como é que nós vamos cativar a juventude do país e os idosos desse país para praticarem esporte, atividade física e adquirirem uma disciplina para terem uma qualidade de vida melhor? Diogo? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa é realmente mostrar a importância de poder estar fazendo esporte, né? Ela complementa a educação do cidadão. Eu posso dizer que por mim mesmo, se eu conseguir estudar, ter uma formação superior, foi através do esporte, né? Que ela conseguiu forjar o caráter que eu tive. Então, nas escolas que eu estudava, eu tinha o incentivo de bolsas por causa da prática esportiva. Cheguei a fazer faculdade do mesmo formato também, e eu posso dizer que isso foi moldando o caráter e o cidadão que eu sou hoje. E eu procuro passar isso para minhas filhas, exatamente a importância delas estarem fazendo uma atividade física, para elas entenderem como funciona a questão da disciplina, do foco, né, a determinação, que a gente precisa ter perseverança. Então, são coisas que são fundamentais que a escola deveria incentivar de uma maneira diferente, não só como uma disciplina de educação física, mas como a formação do cidadão. Beleza. E aí, Jefferson? Conta para nós. Eu acho que talvez hoje se torne até um pouco polêmico, né, a gente falar sobre promoção da saúde através da atividade física, num mundo tão digitalizado, tão moderno, onde as pessoas se movimentam menos. Eu sou da época que tinha que se brigar com o menino para ele ir para casa. Falou, volta para casa, vai estudar. Hoje é o contrário, né? Larga esse celular, larga isso aí, vai para a rua, vai jogar bola, vai andar de bicicleta. Eu sou fruto desse meio, cresci dentro de um tatame, meu pai é faixa preta de judô, então eu cresci com essa disciplina implementada em casa. Busquei outras fontes, sou bacharel em Direito também, como todo fruto não cai longe do pé, também queria ser delegado de polícia, mas acabou que meu hobby se tornou minha profissão, e hoje com essa fundamental importância de levar essa informação, essa importância tamanha do esporte como ferramenta de promoção da saúde dentro do ambiente familiar. Primeiro, na geração desse cidadão que está nascendo, que está crescendo, e depois esse cidadão enquanto os nossos idosos, que hoje, fatalmente, somos mais longevos, né? A gente vai viver mais. Mas como, né? O senhor, como médico aí do coração do esporte, pode explicar melhor para a gente as implementações que serão dadas a essas pessoas que talvez não se movimentem tanto. Então a gente está num caminho talvez tortuoso, mas eu acho que tem muita coisa para fazer e a gente está aqui para contribuir. Exatamente, nós estamos com uma situação engraçada, né? Hoje, com o celular, né, os hábitos foram basicamente modificados. E hoje as pessoas ficam, vamos dizer assim, mais refém do virtual do que do real. Como estimular a volta para o real, né? O que você tem a sensação gostosa de nadar,
a sensação gostosa de ir para um tatame e executar o kata, ou executar o ritual de treinamento, né? E além disso, a corrida, o basquete, o futebol de várzea, o próprio nosso país, que é o país do futebol, né? Hoje nós estamos com um problema. Hoje praticamente não existe mais aqueles campeonatos de várzea que no passado nós incentivamos. Havia os campeonatos entre os bairros, havia os campeonatos entre os colégios, principalmente Pedro Gomes, Liceu, e os grandes colégios versus os colégios privados. O que é que aconteceu com isso tudo que houve esta mudança? Na realidade também a formação do atleta se tornou hoje uma busca precipitada ou escolhida previamente por quem tem esse interesse. Não está havendo incentivo. Nós nesse programa queremos conversar com você sobre que você venha conosco ombrear, que a gente possa abrir altas possibilidades para que a nossa juventude e os nossos idosos, o pessoal do meio do time tem consciência, acredito, para escolher quais são as atividades que você pode praticar, voltar a ter a atividade ao ar livre ou dentro de academias que te promovam uma qualidade de vida melhor. O que é que você acha disso? Eu quero pegar um gancho do que o Jefferson falou, né? Na nossa época, nós tínhamos aquele hábito de brincar na rua, de golzinho, futebol, basquete. Às vezes a gente via as Olimpíadas e ficava brincando ali, né? Formando várias coisas, né? E acabava que incentivava. Uma das coisas que eu percebo, né? É que hoje, com a facilidade do celular, os jovens não querem, por exemplo, brincar com um colega. Você vai nos restaurantes, para os pais, para não ter problema, acaba dando um celular para que eles possam ficar ali, né? Então, o que falta é exatamente isso, os pais voltarem para aquelas brincadeiras que era feito antes, né? Aquele pique-esconde, aquela corrida, o pega-pega. E aí sim eu acredito que isso pode acabar incentivando eles a fazer alguma coisa, porque o esporte ele tem que ter uma dedicação. E o que eu percebo é que os jovens hoje eles não estão querendo tanto ter essa dificuldade, esse trabalho, porque olham o esporte como não como um prazer ou um lazer, mas como algo que é trabalhoso, que é doloroso, mas na verdade não é isso, ela forma várias coisas, né? Eu posso falar que hoje eu sou fruto daquilo que eu fui plantando na minha juventude como atleta. Então, os hábitos que eu tinha de alimentares, né, de atividade física, faz com que hoje eu faça isso. E onde eu falo, né, eu converso bastante com o Jefferson, que hoje as pessoas da nossa geração acabam que são os que estão praticando esporte hoje, como triatlo, corrida, futebol, porque teve esse hábito plantado lá atrás. Então, se os jovens hoje eles não praticarem, provavelmente eles vão ter uma velhice um pouco mais difícil. Ou vão morrer antes, sedentário, né? Vai adquirir determinadas situações que o sedentarismo provoca. Eu vejo a atividade física como esporte ou como disciplina, né? Como condicionamento, ela é fundamental para o ser humano, pois para manter uma saúde, vamos dizer assim, que responda apropriadamente ao meio onde você está vivendo, é necessário que você tenha essa atividade física. E você colocou muito bem. As pessoas estão tomando agora o esporte como obrigação. Veja, as escolas, a educação física nos nossos colégios municipais e estaduais, eles passaram a ser, vamos dizer assim, um negócio sem relevância. E na realidade quando deveria ser pelo menos incentivado. E nós precisamos voltar a isso, para que nós possamos saber que isso não é uma obrigação. É um dever que nós temos de preservar a qualidade de vida. Porque senão você não vai ficar velho. E o esporte, né? Isso é verdade. Isso é fatalmente uma dura realidade, né? Hoje dentro da ciência se estuda e se comprova cada vez mais que o movimento traz a vitalidade. Então você vai estar se vacinando contra diversas patologias oportunistas que talvez iriam estar acondicionando esse corpo mais mórbido, mais obeso, com mais regularidade do que outras pessoas. E o esporte eu acho que é a congregação de valor dentro da família, dentro da comunidade, dentro das escolas. A gente costuma copiar muito o modelo do exterior, né? Principalmente dos Estados Unidos, lá se quer as tecnologias, quer as implementações. Por que não o modelo esportivo, que é incentivado na base, no colegial, todos os jogos,
chegam a ser profissionalizados até precocemente por conta dessa base, que é o caso do Diogo aqui, conseguiu se formar, se projetar enquanto ser humano relevante através da natação. Hoje talvez faltam políticas de implementações mais sérias, com pessoas mais dedicadas, que leve isso para um futuro, porque iremos com certeza, tristemente, tem vários artigos que comprovam cada vez mais isso, né? A gente vai ficar velho, a gente é mais velho do que os nossos pais, os nossos avós. Como é que você vai se tornar essa pessoa com mais idade? É a escolha sua. E nós temos aqui então um tema, nós estamos avançando, veja só, para você praticar um esporte, tem uma parte que se chama comida, a sua educação nutricional, e depois a água, né, os líquidos que você bebe. Olha que maravilha, você já aprendendo a coisa mais importante, que é o processo de alimentação. Para manter a sua vitalidade, os seus músculos funcionando, né, você tem que ter uma disciplina de alimentação, uma qualidade de alimentação. Isso é fundamental. E olha só, isso pode ser promovido, explicado e ensinado através da prática de qualquer das atividades esportivas. Nós estamos aqui indo para o final do primeiro bloco, já voltamos para que a gente possa aprofundar o que é que está acontecendo com a nossa cidade de Goiânia e o que é que nós podemos ofertar para que o jovem venha praticar esporte. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. De volta, nós vamos agora dar uma incentivada aqui para discutir uma política pública para incentivar a juventude ou os adultos e os idosos a praticarem atividade física e, de uma certa maneira, terem a disciplina para se tornarem um esportista em alguma atividade que lhe agrade. Vamos aqui ver a opinião do Diogo, depois a do Jefferson, como é que nós podemos apresentar para a nossa cidade de Goiânia, para o atual prefeito, para o atual governador, que tem uma parceria, né? O que nós devemos ofertar para a juventude para que ela saia do sofá, largue o celular e venha se movimentar. E os idosos, obviamente, fazendo a sua prevenção de várias das situações que hoje são ruins para quem não pratica atividade física. Entre acidente vascular cerebral, artrose, dores crônicas e vai por aí afora. Qual seria a nossa oportunidade ou a nossa proposta para que a prefeitura e, obviamente, todo o sistema empresarial de Goiânia, a sociedade como um todo, passe a incentivar a prática de esporte? Olha só, doutor Nelson, minha mãe, quando ela me colocou na natação, foi exatamente para que eu não ficasse na rua. Ela tinha um pavor que eu ficasse na rua. Então ela acabou me colocando na natação aos 7 anos. Na verdade eu queria praticar futebol, mas não podia. Eu tinha que ser com 8. Quando cheguei nos 8, foi passando por 9. Então, graças a Deus, eu acho que foi o futebol foi fugindo de mim e eu não ia ser um bom jogador de futebol. E foi através da natação que eu pude melhorar, como o senhor falou, a alimentação, porque eu fui entendendo a importância de ter uma boa alimentação, a disciplina, o foco. Mas na minha época eu via que tinha algumas atividades esportivas, como as Olimpíadas, eventos esportivos que incentivavam e faziam com que a gente quisesse praticar esporte. E no meu caso, como eu vim de uma família muito humilde, a oportunidade que eu tinha, o esporte me deu a oportunidade de poder estudar. Porque através da natação eu pude estudar em boas escolas com bolsa, então eu tinha um incentivo. Então se eu quisesse estudar numa boa escola, eu tinha que praticar o esporte. E junto com isso, era mais difícil eu adoecer, né?
eu não ficava nas ruas, as amizades eram completamente diferentes, eram pessoas que estavam com o mesmo propósito, o mesmo objetivo que eu. Então eu acredito que, por exemplo, dá dó ver hoje a piscina do Centro Olímpico ali da forma que está abandonada. Acho que a melhor forma de fazer para que os jovens hoje possam entender isso é mostrar que isso pode ser não só como uma questão de uma política pública de melhorar o seu relacionamento na sociedade, mas como pode ser uma profissão. Porque eu acabei me profissionalizando, eu cheguei até a faculdade, né, através da natação, e com isso eu pude custear as minhas despesas, pude viajar, conhecer outros lugares. Mas vários atletas, eles podem se profissionalizar como grande jogador de futebol, de basquete, de judô. Hoje, jiu-jitsu, por exemplo, né, tem grandes incentivos, vôlei, né? Isso, vários incentivos para eles poderem receber. E são bem pagos por isso. Fora que essa pessoa, provavelmente esse atleta aí, ele vai ser uma boa influência para a vizinhança, para sua família. Ele vai se alimentar melhor, vai fazer todo mundo da família se alimentar melhor. Não vai adquirir ato de fumar, beber, cheirar, procurar substâncias extras. Exatamente. Porque o próprio ato de praticar esporte, ele dá um êxtase. Depois vamos conversar talvez no último bloco, quando o indivíduo tem atleta, ele entra em um estado de euforia, maravilha, há uma liberação da substância e o atleta tem aquela sensação maravilhosa de bem-estar que substitui muito de longe qualquer uma das substâncias que hoje a juventude está aí usando, desde o cigarro, o álcool e outras situações desagradáveis que nós temos hoje, cracolândias no nosso país e outros problemas relacionados ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Maravilha. Seu Nelson, acredita que várias vezes eu via amigos meus que acabavam se perdendo nesse mundo das drogas e eu não tinha coragem pelo fato de ser atleta. Eu falava assim, eu sofro tanto na piscina aqui, eu não posso acabar com meu pulmão por causa de um cigarro ou de qualquer outra coisa. Então eu tinha esse cuidado e acabava que as pessoas, eu via a diferença dos atletas que realmente praticavam esporte, preocupavam com a saúde e aqueles outros que estavam tendo outras atividades, né? Então eu ficava em casa vendo televisão, ou ficava na rua e acabava, literalmente, né? Aquele ditado que diz que mente vazia na oficina do diabo, acaba que dá espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Beleza. Gerson, conta aí um bocado do seu jiu-jitsu, porque a luta é um negócio fantástico. Hoje, veja só, como prática de esporte, tirando sempre aquela discussão, a natação é o esporte completo, né? Não, hoje a gente já sabe que é a dança, e não é a dança só de balé, não, mas a luta, os dois competidores maiores é a natação e a luta. Mas o que se sabe, né, é que o dançarino profissional também, que é uma atividade artística mais esportiva, ele é que promove toda a plenitude da mecânica e da possibilidade do corpo humano. Mas manda lá, conta para nós aí um pouco da luta, do tatame, como é que a gente pode promover essa juventude e os mais velhos a praticarem esse tipo de atividades. Maravilha. Dentro dessa ideia de se promover um contexto de disciplina, de descontração, de convívio, eu levo a crer, assim, por anos de prática, de estudo, dentro da vivência da minha profissão, que qualquer atividade física ela é bem-vinda, desde que seja feita com regularidade. Então, se você em casa está em dúvida qual a melhor modalidade esportiva, qualquer uma é muito interessante, porque a promoção da saúde vem do movimento. Se você movimenta melhor, seu metabolismo vai funcionar melhor e você vai ter uma resposta metabólica muito mais coerente dentro desse indivíduo. Dentro da idade média para uma idade avançada, a promoção da saúde hoje se faz com inúmeros estudos e base científica através da musculação, ação motora, ação cognitiva, você vai preservar a articulação, tendões, então você vai promover mais saúde, a questão endócrina, a questão hormonal, ela é mais preservada com a musculação regular. Claro que isso não vai ser praticado na primeira fase da vida, então é fundamental políticas de implementação de esporte, que seja de oficinas esportivas, para que essa pessoa que está na rua, está no celular, tenha a possibilidade de experimentar, porque são tantas possibilidades, não é a minha, não é a sua, não é a dele, não é o balé, não é o jiu-jitsu ou o judô ou a corrida que vai ser melhor que o outro. Acredito que todas são bem-vindas, claro que feitas com acompanhamento de profissionais sérios e habilitados para isso, vai ser
de grande valia. Mas daí, você implementar essas políticas para que isso seja realidade no mundo de hoje, está cada vez mais distante. Na minha opinião, primeiro, a gente perdeu essa base que a gente tinha. Eu também participei desses projetos sociais, participei dessas oficinas de basquete, de futsal, lá dentro da iniciação esportiva, dentro do Rio Vermelho. Hoje se perdeu um pouco. Mas eu acho que também de grande valia... Residual, né? Tá praticamente residual. Residual, mas de grande valia hoje a gente tem uma ferramenta muito importante. Distancia os jovens da realidade, mas também aproxima a nossa realidade desses jovens. Por que não implementar políticas públicas de chamamento para o movimento através desses meios de comunicação que hoje é latente? Então, promover o interesse eu acho que é muito importante. Porque hoje a gente está trabalhando com a indústria do dinheiro. Então, jogos virtuais, a gente está perdendo essas crianças. E temos também a febre das academias pagas. Está vendo isso, é um processo de exclusão. Só quem financeiramente pode hoje pagar uma academia ou um clube mantém a vontade. Não é todo mundo que vai, porque ainda continua precisando incentivar. Mas nós precisamos, publicamente, colocar os projetos Rio Vermelho em várias academias à disposição da sociedade como um todo, para que profissionais capazes possam ofertar a sua educação, a sua orientação e as pessoas tiverem acesso. Porque no momento temos um problema, né? Se você não puder pagar a academia e um clube, tá complicado você também praticar esporte, né? A não ser que você vai correr na rua, né? Pois é, mas isso também é um grande mito, né? Que é o esporte mais barato, que basta colocar um tênis e sair correndo. Não é bem assim. Você precisa de um acompanhamento sério, é uma atividade muito complexa. Se não tiver um acompanhamento de um profissional sério e habilitado para aquilo, a chance de desenvolver algumas patologias aí é muito grande. Mas eu acho que a gente precisa fomentar mais o interesse através de prática esportiva. A gente também tem um projeto social que é o Instituto Esporte e Saúde, promove algumas atividades. A gente tem um dia multidisciplinar. Assim, a gente não consegue fazer tanto por falta de incentivo dessas políticas de implementação esportiva da saúde social. Também a gente fala sobre isso nas palestras. Infelizmente a gente fez uma só vez, a gente fez com custo próprio, mas a gente está trabalhando, implementando, e tomara procurar, então, que a gente consiga angariar vozes e fundos para que isso aconteça. Vamos procurar aqui, então, captar, sensibilizar a sociedade, o empresariado, para que você venha a ser parceiro nessas atividades e patrocinar, porque tem resultados. Então, vamos para o próximo bloco e vamos conversar daqui a pouco sobre como é que nós podemos trazer você para dentro da atividade esportiva. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem Mais Médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Estamos de volta e agora nós vamos bater um papo bem para procurar incentivar você a praticar o esporte, e vamos procurar quem vai patrocinar. E por que é importante o patrocínio tanto do governo como da iniciativa privada? Porque você fazendo essa promoção, o indivíduo que pratica esporte dá retorno em cidadania muito alto. E nós vamos aqui então ver as propostas que hoje o Diogo e o Jefferson têm para que os bairros de Goiânia possam, veja só, ofertar a prática esportiva com orientação, disciplina, qualidade, modulação e, acima de tudo, com resultados. Então, Dr. Nelson, hoje em Goiânia tem uma
o incentivo, né? Ele, na verdade, os vereadores ele têm as emendas impositivas, assim como federais também, que seria interessante que eles pudessem destinar esses recursos para instituições sérias, né, como a do Jefferson, que faz esse tipo de trabalho. Nós temos o Instituto também, a Sociedade de Comunidade Batista, que desenvolve esse trabalho, e assim a gente disseminar algumas práticas esportivas nos bairros de Goiânia. Assim nós vamos estar pegando jovens que, ao invés de estarem nas ruas, né, ou então no celular, vão estar praticando uma atividade física, e alguns deles, quem sabe aí a gente pode trazer alguns talentos, né, grandes talentos no Brasil. Nas Olimpíadas mesmo nós estamos sofrendo, porque o pessoal fala que não tem incentivo, mas tem um recurso para poder fazer isso. Basta que o prefeito, juntamente com os vereadores, olhem para isso, para poder descentralizar através dos institutos sem fins lucrativos, dá para colocar mais ou menos, pensa em 50 bairros. Esses aí a gente começar a trazer grandes talentos do esporte. Além do retorno de cidadania, que essa pessoa vai mudar o bairro dele, a região dele ali, com essas práticas esportivas, vai estar incentivando as outras pessoas, até os familiares fazendo. Um atleta desse que se profissionalizar, isso tem um retorno através de imposto, porque ele vai estar recebendo para isso, e ele vai estar gerando receita para o município, ele vai estar voltando. Fora também que não vai ter mais problema com criminalidade, de saúde, então vai desafogar. Então são uma série de coisas que vai trazendo. E dá para fazer isso, como natação, judô, karatê, o próprio jiu-jitsu, futebol, vôlei. Fora que nós vamos estar incentivando não só os alunos, mas também a prática esportiva, profissionais como educador físico, fisioterapeutas, psicólogos, porque hoje os atletas de alto nível precisam de psicólogos para poder estar fazendo uma prática de alto rendimento. Então você tem uma cadeia, um ecossistema que você consegue movimentar. Multidisciplinar, com várias ofertas e oportunidades de emprego, trabalho, renda e aumento da qualidade de vida e a cidadania tendo um patamar melhor. Exatamente. Maravilha. E aí, Jefferson, conta para mim. Isso aí eu concordo sem contestar nada. Eu acho que está faltando isso, está faltando mais seriedade das propostas. Eu acho que recurso tem, pessoas de boa vontade tem também. E aí a sociedade está um pouco carente porque ela está muito distante disso. Tem tempo que elas não vivenciam isso. A gente já é um pouco mais de idade, mais vividos, então a gente pegou essa implementação acontecendo. E hoje, por de desvio de políticas de interesse públicos partidários, a gente está deixando a desejar, a nossa sociedade está um pouco à deriva aí na mão daqueles que querem fazer o que querem com a gente e com nossos filhos. É muito importante essa colocação. Precisamos definir que a atividade esportiva é um processo de educação maravilhoso, que traz resultado, disciplina. Outra situação, quando você adquire essa disciplina do esporte, você adquire a disciplina para a vida, para estudar, para ter meta, para atingir objetivos. E mesmo que você não se torne um profissional, você adquire o hábito saudável de cumprir com aquelas coisas que você deseja realizar. E isso é muito importante, porque quando você vai praticar uma natação, vamos dizer assim, e você tem um treinador, você tem uma hora, alimentação, todo aquele processo de preparo. E a luta, então, o indivíduo não vai lutar simplesmente, vou chegar aqui e vou lutar, não. Vai ter que ter um preparo, aprendizado do uso do seu corpo, do músculo. E ele também aumenta a sua capacidade de conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente e, o que você falou, Diogo e Jefferson, a inter-relação. A pessoa passa a ter mais sociabilidade, o que provoca processos de amizade, crescimentos entre pessoas que começam a conviver melhor. E você colocou uma das coisas que nós estamos fazendo nesse programa, é que nós não vamos acabar com a criminalidade, eu não tenho essa ambição, mas diminuir, sim, porque uma das gerações de violência que hoje pode diminuir, sem dúvida está com a promoção da prática esportiva, tanto pelos bairros, né, pela prefeitura, como pelo Estado, e ter uma política nacional que possa ofertar realmente a qualquer um dos cidadãos que queiram se tornar atletas, buscarem esse sonho. E os que não querem, aprenderem a viver com qualidade de vida, sabendo usar seu corpo, melhorando a sua mente e, acima de tudo, os seus relacionamentos e caindo fora, entre aspas, das coisas que fazem mal ou que provocam doenças ou crimes. É engraçado, né? Porque
a prática esportiva, até a questão emocional muda. As pessoas hoje estão doentes, né, falando psicologicamente falando, né? E até isso melhora, que a pessoa melhora a qualidade de vida, ela consegue descarregar ali o estresse do dia a dia, ela consegue ter um controle emocional diferente. E eu acredito sim que o investimento no esporte é o investimento mais barato, porque você pega tanto a saúde, a educação e o lazer, né? Fora. Pode mandar. Fora esqueci, fugiu a palavra aí. Ajuda, Jefferson? Mas é isso, eu concordo, 100%. O ser humano mais conectado, ele, com essa vivência esportiva mais equilibrada, ele vai ser o fruto do meio. Então, tem aquela máxima que você é o reflexo das 5 pessoas à sua volta, e se a gente multiplicar 5 vezes 50, vezes 5 mil, vezes 5 milhões, nossa, a gente vai ser imbatível. Então, basta que você queira mudar o mundo à sua volta. O pessoal fica muito querendo mudar a vida do outro, a vida da cidade, a vida do município, a vida do estado. Vamos procurar implementar... Mude a sua praticando esporte, que você vai mudar o lugar onde você vive. O seu mundo certamente será replicado infinitas vezes. Então, eu acho que a ferramenta mais viável, mais barata para a promoção da cidadania, da pessoa, da ação filosófica enquanto disciplina, de foco, de relação interpessoal é o esporte. Sem sombra de dúvida, é a ferramenta mais barata e viável para a gente mudar a população mundial e colocar a gente num novo conceito de convivência. Maravilha. E outra situação, né? Você passa a conviver de uma maneira em que você tem regras. Sim, e essas regras não te são impostas. Quando eu também fui atleta tentei ser competidor de natação, ter umas medalhinhas, treinei, o recorde mundial era 58 segundos nos 100 metros rasos. Aí eu atingi, né, os 58. Aí o Manel dos Santos resolveu fazer 56. Aí veio o outro cara e fez 52. Eu disse, não, eu não vou chegar. Mas eu cheguei a fazer 58 segundos, que era não do passado da piscina do Clube do Remo, em Belém do Pará, onde durante eu queria crescer. Na realidade, eu era nanico e a minha família, o pessoal, e eu perguntei, como é que eu faço? Você nada. Então eu nadei dos 9 aos 17 e sou o mais alto da minha família com 1,78 m. E isso me trouxe uma coisa fantástica. Eu aprendi a estudar devido ao processo da disciplina para treinar a natação. 100%. Entendeu? Aí você, maravilha, você modifica. Vamos fazer essa promoção, vamos convidar a sociedade para que venha e, sem dúvida, vamos sensibilizar, no caso dos vereadores de Goiânia, para que haja programas no bairro. Utilizar também as outras estruturas que já existem e colocá-las à disposição. Porque, na realidade, você veja, uma das coisas que me deixa muito, tipo, o projeto Rio Vermelho ali, olha. Rapaz do céu, virou farinha. Foi né? Abandonado. Ali dá para praticar atletismo, vôlei, natação, basquete, futsal, futebol de campo. Dá para praticar lutas. Quantas pessoas vão estar envolvidas nesse projeto aí e podem fazer a diferença, né? E é engraçado quando o senhor fala exatamente isso, que é a superação. É uma pessoa que não consegue existir. É um processo que você vai criando para o esporte, você leva para a vida, para qualquer coisa que você vai fazer. A mente do atleta ele é diferente das outras coisas. Ele consegue multiplicar isso aí. E é como o Jefferson falou, né? Se a gente conseguir agora fazer, às vezes, levar para um bairro, fazer um projeto, e aí ser multiplicador disso aí para poder colher frutos. O problema é que nós somos muito imediatistas, nós não queremos plantar para poder colher lá na frente. Mas nós só vamos ter bons frutos se a gente começar a plantar agora. É só olhar o exemplo da China. Hoje está sendo uma grande potência, todas as grandes potências mundiais investem muito no esporte. Mas tem que investir, porque, como ele disse, é um lazer. Ao mesmo tempo é um processo educacional. Ao mesmo tempo te dá qualidade, te dá alegria, te dá êxtase, te dá razão de você existir, porque você começa a transacionar com você e com o resto do mundo. E as mudanças ocorrem. E você fica mais suscetível de atingir as metas e os seus sonhos. Então esse foi o nosso terceiro bloco. Vamos passar então daqui a pouco para nossas considerações finais.
nossas considerações finais e deixando a você, se quiser participar, mande as suas perguntas que elas serão respondidas no devido tempo. O Diogo manda brasa e depois o Jefferson faça a sua consideração final. Eu acho que foi muito bom esse bate-papo, esclarecendo que esporte é uma cidadania para cima. É verdade. Muito obrigado, né, pela ter a oportunidade de poder falar aqui a importância do esporte, né, que literalmente eu vim de uma família humilde e foi o esporte que pôde me proporcionar a estudar e hoje ser o profissional que eu sou na minha área. Maravilha, Dr. Nelson, está de parabéns, um programa fantástico. Eu acho que essa proposta de interação com a sociedade e não só questionar, mas levar ferramentas e possibilidades para o pensamento, que eu acho que hoje o ser humano está faltando um pouco isso, pensar mais. As pessoas estão pegando as coisas mais mastigadas, não querem implementar as suas próprias razões e querem terceirizar as suas responsabilidades. Então está de parabéns, conte sempre conosco. E é isso, esporte é vida, pratique, multiplique e seja feliz. E quando você praticar, você vai descobrir uma coisa maravilhosa, sua paz interior. Até o próximo programa.